para o reconhecimento da possibilidade, da potencialidade da pessoa com deficiência. Obrigado, Francisco. Vamos ouvir agora Elionildo. Deputado Carlos, primeiro, respondendo o seu questionamento, o acesso. E aí eu acho que já faço também uma ponte com o problema que a gente sempre, que temos audiências públicas sobre essa temática aqui, a gente sempre levanta e denuncia, que tem a ver também com as perspectivas apresentadas pelo deputado Eli Borges. Existe sim no país, há um acesso, já existe a legislação, já tem espaços, inclusive, por exemplo, Brasília, nós temos a DECRIM, que é uma delegacia especializada também em crimes de intolerância religiosa, mas nem todos os espaços têm isso. Mas nós carecemos, assim como no campo jurídico, judicial, da magistratura, ainda há uma ignorância, um desconhecimento no que tange a aplicação devida da lei, também por parte de diversos agentes públicos no meio desse processo, a coisa pega. E ela pega num processo que aqui pega a fala do deputado, ilustre deputado Eli Borges. Muitas vezes um desconhecimento ou uma confusão dos papéis. O papel do Estado, o papel dos órgãos, inclusive, que fazem as leis, não é ser igreja, qualquer que seja ela. Não é a tentativa de impor visões, perspectivas que são de grupos, e aqui nós vemos aqui, a gente acompanha e atua aqui desde 1940 com relação a isso, mas não é a tentativa de trazer conceitos que são de grupos, porque quando a gente fala, deputado Eli, da questão de bancada evangélica ou qualquer que seja, não existe um monolito, um cristianismo evangélico no Brasil e em lugar nenhum no mundo. Do mesmo jeito que o deputado Eli lembra a questão, e ele tem total e o dever de se expressar diversas do ponto de vista religioso, você tem também igrejas que são inclusivas, que, por exemplo, reconhecem a união homoafetiva, e são igrejas evangélicas, assim como outras igrejas que atuam nesse contexto. Agora, o problema é que você não pode trazer para dentro do Congresso uma perspectiva, se a Constituição é que é a base, não a Bíblia. Se vai ser a Bíblia, então eu vou também trabalhar aqui pelo Tripitaka, que nós temos milhares ou milhões de budistas no Brasil. Então é um texto que a gente deve também defender aqui, deputado. Nós temos que também defender aqui o Mahabharata, que é outro texto mais antigo que o texto bíblico, e que também tem milhares e milhares de pessoas no Brasil que tem congregam, dentre as 147 que eu lhe falei. Então, é nesse contexto, quando a gente fala, deputado, é só para trazer uma... Quando a gente fala, ninguém aqui está falando em criminalizar a opinião. O senhor conhece a data 21 de janeiro? 21 de janeiro é o Dia Nacional do Combate à Intolerância Religiosa. Sabe por que essa data é 21 de janeiro? Essa data, uma sacerdotisa, uma mãe de santo, de 80 anos de idade, ela morreu nessa data, que por acaso coincidiu que é o Dia Mundial da Religião. Por quê? Isso não foi por opinião religiosa ou uma determinada igreja mercadológica dessas que tem por aí e que edita em um seu jornal próprio inúmeras acusações chamando-a de demônio, de charlatã, uma senhora de 80 anos, e insuflando os seus membros a invadirem. As pessoas invadiram o terreiro, ela morreu do coração em face disso. É disso que a gente está falando. É desse aspecto que a gente está falando. É nesse contexto. Porque dentro de qualquer templo, qualquer visão, qualquer expressão religiosa, tem que ter suas convicções. Agora, uma coisa é isso. Outro exemplo. Quando o senhor fala na questão, já para encerrar, não posso, na questão externar a fé, nós não entendemos com externar a fé, por exemplo, apresentar um projeto aqui nessa Câmara para a garantia do direito à evangelização indígena. Eu não vi as matrizes africanas apresentarem isso, não vi os budistas, nem os islâmicos, nem os judeus, nem os Hare Krishnas, etc, etc. Os shintoístas, não. É nisso que a gente está falando. Não existe perspectiva, por exemplo, de projetos que aqui apresentaram, sobre uma égide de dizer que é cristã, em que isentava, por exemplo, pastores
de fazer, da aplicação da lei CAO. É disso que a gente está falando. E isso não tem nada a ver com ataque à religião. Então, teria muitos temas a discutir, mas que possa fazer essa reflexão. Porque senão nós não queremos um Estado que seja religioso, instituído um Estado religioso do país. Muito obrigado. Obrigado. Helena.